Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você. Me perdoe se eu falo muito com você, eu insisto tanto com você na importância da oração, no poder da oração. Porque é a oração que nos mantém em Deus e permite Deus se manter em nós. Nos mantém no Senhor e o Senhor em nós. Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos. Ou seja, Ele é o tronco da árvore e nós somos o galho. O galho que está no tronco recebe a seiva do tronco. A seiva é a vida. E aquele galho não seca e produz frutos. O galho arrancado seca e os frutos murcham. Mas o tronco continua lá. Significa que o tronco sem o galho continua sendo tronco, mas o galho sem o tronco, ele seca. Ou seja, não é o tronco que depende do galho, é o galho que depende do tronco. O tronco sem galho continua sendo tronco, mas galho sem tronco, ele seca e os frutos murcham. Deus é o tronco, nós somos galho. Se estamos em Deus, Deus estará em nós. E a vida de Deus, a seiva da vida eterna, irá vivificar, encher de vida o galho da nossa vida, e nós ainda produziremos frutos nos nossos relacionamentos. Se estivermos em Deus, o galho da nossa vida não seca nunca, porque Ele é vida eterna, Ele não passa. Agora, fora de Deus, a nossa vida seca, o galho da nossa vida seca, e os frutos, que são os nossos relacionamentos, murcham. Porque Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus. E a oração é aquilo de principal que me mantém em Deus e Deus em mim. A oração sacramental, claro, é preciso, depois do nosso batismo, permanecer no Senhor, crescer no Senhor, no altar dele, que é a Santa Missa. Isso me mantém em Jesus e Ele em mim. Quando eu participo da Santa Missa, eu vou lá escutar o meu Senhor no Evangelho e depois renovar a minha comunhão de vida. Ele nos chamou amigos do Santo Altar. Eu vou lá comer e beber de Cristo, palavra e pão, palavra e corpo, verdade e vida. Evangelho e altar, palavra e pão, palavra e corpo, verdade e vida. Quem bebe água se enche de água, quem come e bebe de Deus se enche de Deus. Quando você vai à missa e volta da missa, você não sai apenas com a bênção de Deus, mas cheio do Deus da bênção. Se o pão francês é vida para o nosso corpo, o pão da vida é vida para a nossa vida, ele enche de vida eterna a nossa vida mortal. O outro sacramento é a confissão. Por quê? Se eu estiver em pecado grave, a confissão me reergue, me reconecta em Cristo, no tronco, ou seja, me devolve a graça do meu batismo. E se eu estiver tranquilo, não estiver em pecado mortal, mas no pecado venial, a confissão renova a força da graça do batismo em mim. É isso. E a oração pessoal. Meu irmão, minha irmã, quando você tira um tempo para silenciar e rezar, de repente meditar a palavra e rezar, ou você sai para rezar um terço e conversar com Deus verdadeiramente, e suplicar o Espírito Santo de Deus, você é renovado, você é reerguido. É fundamental. Quem reza tem o Espírito Santo de Deus atuando poderosamente em si. O Espírito Santo é força do alto, é sabedoria divina, com seus frutos e os seus dons. Por isso, permanecer em Deus, para que Deus possa permanecer em nós e a gente não secar. E isso, sobretudo, na oração sacramental e também pessoal. Invista na sua comunhão com Deus. Quando você reza, você está no Senhor, na intimidade com Ele e Ele contigo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.